Olá, tudo bem com vocês? Então, né? Estamos aqui hoje para mais uma aula, né, dando continuidade ao nosso assunto, né? O nosso assuntinho querido verbo, né? Como eu já disse, ele é extenso, né? E aí hoje vamos ver mais um pouquinho de verbo, certo? E aí hoje a gente vai entender um pouquinho da estrutura verbal, né? Quando eu falo estrutura, eu falo do quê? Da base, da formação, né? Como que um verbo ele é composto, como é que ele é formado, né? E aí no primeiro momento a gente tem que saber que ele tem o quê? Um radical, certo? Ele tem uma vogal temática, né? Chamada de quê? De VT, certo? O tema, a desinência modo temporal e a desinência número pessoal, né? E essas modalidades juntas, né? Elas formam verbos, mas é importante os verbos, né? Mas é importante a gente ter ciência, né? Estar consciente e saber que elas podem mudar. Elas podem sofrer mudanças, como assim, né? Dentro daquela conjugação daquele tempo verbal, eu posso ter alterações em algum desses elementos da estrutura do verbo, certo? E essa alteração a gente chama de quê? Alomorfias, né? Que são as mudanças, certo? E aí, né, vamos entender primeiro o que é um radical, né? O radical, né, para quem já estudou formação de palavras, a gente sabe que radical é o quê, né? É o morfema que é responsável pelo quê? Pelo significado da palavra, né? Nesse caso, radicado verbal, ele é a base do verbo, né? E ele é responsável pelo significado do verbo, né? O radical, ele é a raiz, né? Por ser a raiz, ele que traz significado, ele carrega o sentido do verbo, certo? E aí, ó, vamos olhar esse exemplozinho aqui, ó. Não posso deixar que isso ocorra, né? Vamos destacar aqui quais são os verbos, né? A gente já aprendeu na aula passada a identificar verbos, certo? E aí a gente tem posso, né? Poder, deixar, deixar, ocorra, ocorrer, né? Vocês perceberam que o quê? Que a raiz verbal aí de algum verbo sofreu mudança? Qual foi, né? Ó, posso, pode, né? Qual é a raiz do verbo poder? Vamos destacar aqui a raiz, né? Pode. Deixar, deixar, até o X, né? Ocorrer até o R, né? E aqui eu tenho, ó, vamos lá, ó. Ocorrer, ocorra. Opa, a raiz se manteve, né? Deixar, né, eu mantive. Mas aí o posso, a raiz está aqui. Olha, ela sofreu o quê? Uma mudança, né? Uma alomorfia, né? Então, a raiz do verbo poder, nessa conjugação, nesse modo, nesse tempo verbal, ela sofreu uma mudança na sua raiz, certo? Então, os verbos, eles podem passar por isso. É por isso que talvez a gente confunde um pouco em alguns tempos verbais, né? Da conjugação, né? E aí, depois do radical, a gente tem o que? A vogal temática. A vogal temática é exatamente isso, ela vem depois do radical, né? Ela é posicionada depois do radical. E ela, qual é a função dela, né? É de ligar o radical às desinências, né? Que a gente vai ver mais à frente quais são as desinências, certo? Mas aí, quando eu tenho radical mais desinência, né? Quando eu somo esses dois termos aí, que compõem a estrutura verbal, eu tenho o que? O tema, né? O que é o tema? É o radical mais, né? Radical não, perdão, né? É a vogal temática mais desinência, eu tenho tema, certo? E aí o seguinte, ó, a VT, né? Ela segue um modelo, né? Qual é o modelo, né? É o modelo das conjugações, né? E aí eu tenho primeira conjugação a, que são os verbos terminados em AR. Segunda conjugação é os verbos terminados em ER. Terceira conjugação e IR, né? E aí eu tenho que fazer uma chama atenção para uma coisa que eu acabei deixando passar na aula passada, né? Sobre a questão do verbo por. O verbo por é terminado em quê? O-R. Só que o verbo por, ele se originou em que verbo? No verbo poer. O verbo poer termina em ER. Então, por isso, o verbo por, ele pertence à segunda conjugação, certo? E aí, ó, três exemplos aqui, ó. Amar, comer, dormir, né?
primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação, né? Terminando em quê? A R, R e R, né? E aqui, se eu tivesse colocado o por, segunda conjugação, certo? E aí, ó, vamos entender um pouquinho, né? Que há algumas questõezinhas particulares, né, no verbo, ó. Aí eu chamo a atenção de vocês e anotem, certo? Ó, não há VT, ou seja, não há vogal temática na primeira pessoa do singular, do presente, do indicativo e nenhuma flexão do subjuntivo, certo? Como assim, ó? Quando eu digo eu amo, né? Essa vogal aqui, ela não é uma vogal temática, certo? Ela é uma DNP, desinência número pessoal. O que que ela indica? Ela indica o número pessoal, o número e a pessoa que está exercendo a ação verbal aqui, certo? No caso do outro exemplo, ó, espero que ela volte, né? Esse é aqui, ela não indica uma vogal temática, que não é um VT, certo? É uma desinência modo temporal. Ela está indicando o modo e o tempo a que esse verbo está sendo conjugado, certo? Mais à frente a gente vai ver a fundo os modos, a conjugação, né, nos tempos verbais, beleza? Então, né, vamos agora ver algumas VT verbais, né? E vamos começar pelo verbo amar. Ele está sendo aqui conjugado no pretérito perfeito do indicativo, né? No passado perfeito do indicativo, certo? Mais à frente a gente vai entender direitinho os tempos verbais, o que cada um significa, certo? E aí eu tenho aqui, ó, a VT do verbo amar é o A, certo? Vamos lá, ó, vamos lá. Eu amei, tu amaste, ele e ela amou, nós amamos, vós amastes, eles e elas amam. Vocês perceberam que o que? A VT é a, e aí só que acontece, na primeira pessoa do singular eu digo eu amei. Eu não uso a, eu uso o e, certo? Na terceira do singular eu disse o que? Ele e ela amou, né? A VTA ela sofreu também alteração, né? Sofreu a alomorfia. Então, ó, a primeira e terceira pessoa do singular, no pretérito perfeito do indicativo, né, nos verbos de primeira conjugação, ou seja, os verbos terminados em AR, sofrem alomorfia, certo? Beleza? Sofreu o quê? Mudança, né? Mudança na VT, certo? Que eu falei lá anteriormente, né? Que essas partes que compõem o verbo, elas podem sofrer alterações, beleza? Vamos aqui, ó, ver uma outra VT de um verbo de segunda conjugação, né? Aí a VT é a vogal é, certo? O verbo comer. Eu comia, tu comias, ele e ela comia, nós comíamos, vós comieis, eles comiam, eu havia comido, certo? Ó, aqui eu tenho o pretérito imperfeito do indicativo, certo? E aí eu destaquei já aqui, tá em negrito, né? E abaixo eu tenho o particípio, certo? Do verbo comer. E a gente percebeu que o quê? Que sofreu mudança. Então, toda a conjugação, né, desse verbo, de segunda conjugação, verbo comer, no tempo pretérito imperfeito do indicativo, sofreu alteração e o particípio também, né? A VT, ela mudou, ela deixou de ser E, passou a ser a vogal I. Beleza? E aí, aqui, agora, vamos para o que? O verbo de terceira conjugação, né? Terminado em IR, né? O verbo dormir, né? AVT é I, certo? E aí eu digo, eu durmo, tu dormes, ele e ela dormem, nós dormimos, vós dormis, eles e elas dormem. Aqui tá no presente do indicativo, né? E aí, primeiro, eu chamo a atenção de vocês para o quê, ó? O verbo eu durmo, né? Não tem o verbo dormir, né? Conjugado na primeira pessoa do presente indicativo. Lembra que eu falei lá?
não tem VT, né? Eu não tenho vogal temática, né? Isso aqui está me indicando a desinência número pessoal, beleza? Ó, mas aí eu tenho aqui o E na segunda, o E na terceira do singular, né? E o E na terceira do plural, né? Então, ó, a segunda pessoa do singular sofreu alteração, né? O que era I passou a ser E. A terceira do singular e do plural também sofreu alteração, né? Deixou de ser I e passou a ser E, né? Então, a VTAI sofreu o quê? Uma mudança, uma alomorfia, beleza? E aí a gente tem agora as desinências verbais, né? Que é um pouco chatinho, mas dá para levar, né? Temos as desinências modo temporais e as desinências número pessoal, né? As DMTs e as DNPs, beleza? Então, né, vamos agora para as desinências verbais, né? E vamos entender as desinências modo temporais, né? As DMT, né? Elas são usadas quando eu quero flexionar o verbo para indicar o quê? O modo e o tempo verbal, ou seja, elas marcam essa flexão, né? De modo e tempo. Qual é o modo em que o verbo se encontra e o tempo, né? Embora, quando a gente viu lá no comecinho o assunto de verbo, né? Quando eu falei sobre indicativo, subjuntivo, imperativo, né? A gente consegue identificar aqui o quê? Que um vai indicar certeza, qual é o que indica certeza? O indicativo, né? O outro vai indicar o quê? Dúvida, hipótese, desejo, qual subjuntivo, né? O que é aquele da subjetividade, certo? E o outro é o quê? Onde eu estou imperando, né? Eu estou dando uma ordem, uma sugestão, né? Que é o imperativo, certo? E aí aqui eu coloquei coloquei as desinências, né, para vocês, desinências modo temporais, para a gente conseguir identificar, ó. No tempo pretérito imperfeito do indicativo, né, os verbos que forem de primeira conjugação nesse tempo verbal vão terminar em, deixa eu destacar, pera aí, cadê o, perdi, em vá, né? Aqui, ó, eu cantava, tu cantavas, ele cantava, certo? Uma ação passada perfeita, beleza? Quando eu tiver esse mesmo tempo verbal, né, pretérito imperfeito ou indicativo, mas que os verbos forem de segunda e terceira conjugação, o que é que acontece? A desinência modo temporal será o quê? Ia. Eu vendia, tu vendias, ele vendia, eu partia, tu partias, ele partia, certo? Quando eu tiver o pretérito mais que perfeito do indicativo, eu vou dizer como? Eu vou usar o ra. Eu brincara, tu brincara, ele brincara, certo? Quando eu estiver indicando futuro do pretérito, estranho isso, né? Mas a gente vai ver os tempos verbais, mas é estranho. Futuro é um futuro do passado. Como assim? Que futuro é esse? Mas vamos jogar mais pra frente, beleza? E aí, quando eu tiver esse futuro do pretérito, do indicativo, o que acontece, né? A gente vai colocar a desinência modo temporal vai ser cria. Eu partiria, tu partirias, ele partiria, eu comeria, eu cantaria, certo? Eu amaria, tu amarias, ele amaria, ela amaria, beleza? Quando eu tiver, ó, pretérito imperfeito do subjuntivo, né? Eu vou usar aqui a desinência modo temporal se, né? SSE. Se eu abrisse, se tu abrisses, se ele abrisse, se eu amasse, se tu amasses, beleza? Entendido? Vamos seguir, certo? E aí a gente tem as desinências número pessoal, né? Que ela vai indicar o quê? Vai marcar a flexão do verbo para indicar as noções de quantidade, número e pessoal, que se refere ao quê? Ao emissor, né? Se é primeira pessoa, se é segunda pessoa, se é terceira pessoa do discurso, né? Beleza? Vamos ver aqui, ó. Aí aqui eu tenho ao lado, ó, os tempos, certo? Aqui são os tempos. Aqui eu tenho singular e plural, né?
Presente do indicativo. Primeira pessoa é o. Primeira pessoa do plural, mos. Segunda pessoa do singular, S. Segunda, terceira do plural, IS e M, certo? Isso presente do indicativo, certo? Pretérito perfeito do indicativo, né? Ó, no singular eu vou ter a primeira pessoa I, segunda pessoa SET, né? Este. Terceira pessoa U. No plural eu tenho primeira pessoa mos, segunda pessoa estes, terceira pessoa ran, certo? Futuro do presente do indicativo. Primeira pessoa I, segunda pessoa S, né? Primeira pessoa do plural mos, segunda pessoa is, terceira pessoa o. Futuro do subjuntivo. E infinitivo flexionado, né? Que a gente vai ver que o infinitivo ele pode sim flexionar, né? Segunda pessoa S, né? Primeira pessoa do plural mos, segunda pessoa des, terceira pessoa em, certo? E no imperativo, né? No singular, não tem, né? E tem a primeira pessoa mos e segunda pessoa i ou de, certo? E a gente vai entender mais à frente porque o imperativo não tem. Beleza? Então aqui, ó. Presente indicativo, a gente viu o exemplo aquele, por exemplo, eu amo. Esse o, que é esse ozinho aqui, ele está indicando que é a primeira pessoa do singular, certo? Mas quando eu digo tu amas, eu tenho um Szinho final que indica o quê? A desinência número pessoal da segunda pessoa do singular do presente do indicativo, certo? E aí segue os outros exemplos, né? Por exemplo, mos, amamos. O mos de amamos indica a desinência número pessoal. Vai me dizer o quê? Qual é a quantidade, ou seja, é mais de uma pessoa, né? E quem é essa pessoa? Terceira ou primeira ou segunda? Não, primeira do singular. Beleza? Vamos seguir. E aí a gente fica por aqui hoje, certo? Na próxima a gente vai seguir mais um pouquinho sobre verbo também. E aí, ó, façam atividade, certo? Qualquer dúvida já sabe. E até a próxima. Tchau!